Palmeiras, ele humilhou o Santos. O Palmeiras tirou o Santos pra nada. Era pro jogo ter sido pelo menos 6-0, gente. O Pilhado teve que se render ao Verdão, que massacrou o Santos. E como ele bem disse aí nesse trechinho que eu trouxe pra você, era pra ser no mínimo 6-0. E não foi só ele. O Mauro César e o Vampeta tiveram que se render também, porque sim, o Palmeiras fez o melhor jogo da temporada pra cima do Santos. Então, sem mais delongas, bora acompanhar tudo que eles falaram dessa grande vitória do Verdão. Que humilhação do Palmeiras contra o Santos. Eu acho que há muito tempo eu não vejo um massacre tão grande num clássico. O Palmeiras, ele humilhou o Santos. O Palmeiras tirou o Santos pra nada. Era pro jogo ter sido pelo menos 6-0, gente. Foi 3-0 e foi 3-0 muito fácil. E foi 3-0 porque os jogadores do Palmeiras foram displicentes. Porque o Giai perdeu um gol cara a cara. O Maurício foi displicente tentando dar uma cavadinha também cara a cara. O John Arias fez uma jogada de craque, deixou o Vitor Roque sozinho. Vitor Roque também foi displicente, quis dar um toquinho a mais na bola e perdeu o gol. Eu falei as 3 chances claríssimas que o Palmeiras perdeu, mas tiveram outras. Ou seja, foi 3-0, era para ter sido de 6 e foi um clássico humilhante. O Santos precisa repensar a situação do clube depois do jogo de hoje. Porque foi um atropelo, foi um rolo compressor do Palmeiras. Parecia, de verdade, com todo respeito ao gigante Santos, que o jogo era Palmeiras contra um time da Série C, de coração. Parecia, porque estava muito fácil para o Palmeiras. Era muito fácil para o Palmeiras chegar ao gol do Santos. E, na minha opinião, deu vergonha do Santos. Deu vergonha. O torcedor santista hoje, ele deve ter ficado muito puto. E o torcedor palmeirense, claro, tirando sua onda e vendo que o seu time está nadando de braçada no futebol paulista. O que a gente viu hoje não pode ser chamado de clássico, gente. Foi ridículo, foi um massacre. E outra coisa, tá? Flaco Lopes é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro nesse momento. Não dá para questionar, porque os números falam, mas o futebol do Flaco Lopes também fala. Eu anotei aqui, gente, os números, e é bizarro. São 20 gols e 11 assistências do Flaco Lopes em 41 jogos nesse ano. Ou seja, 31 participações em gols em 41 jogos. E jogando muito, e sendo protagonista, e dando assistência, fazendo gol, chamando a responsabilidade, ainda mais depois que voltou da Copa do Mundo, cheio de moral, que jogou na Argentina, finalista de Copa do Mundo. O Flaco Lopes está brincando de jogar futebol e hoje ensinou, né? Giai, Maurício e Vitor Roque a fazer gol, a finalizar, porque os caras brincaram. Era pro Palmeiras ter saído hoje com 6-0, humilhante contra o Santos, dentro de casa, no Nubank Park. Foi a despedida, né, do Alan. E aí a gente vai falar muito desse clássico, que me desculpe com todo respeito ao Santos, não dá para chamar esse jogo de hoje de clássico, porque foi humilhante, foi uma brincadeira de criança pro Palmeiras. E, Mauro, começando por você, um massacre, né? Foi assim, de verdade, foi de dar pena do Santos o jogo de hoje. Parecia Palmeiras contra um time da Série C do Campeonato Brasileiro e era para ser 6-7-0 com facilidade, Mauro. Foi humilhante esse jogo pro Santos. E uma boa atuação do Palmeiras, que atropelou sem piedade, mas perdeu 3 gols inacreditáveis, né, Mauro? Mais do que 3. Foi a melhor atuação do Palmeiras do pós-Copa, digamos assim. Melhor do que a do Coritiba, me pareceu. Independentemente da fragilidade do Santos, o time jogou, construiu jogadas, e foram várias. Teve o gol do Flaco, falha do goleiro Brazão,
Mas ele teve 2 chances com o Vitor Roque, uma chance com áreas de cabeça que ele perdeu. Depois essas que você citou, chance do Maurício, chance do Giai, num erro do Gabriel Barbosa, que deu uma bola na fogueira, aí a bola ficou pro Giai, ele saiu na cara do gol e chutou errado. Então, assim, pelo menos aí umas 5 chances boas, bem boas, claras. Poderia, sei lá, se aproveitasse a metade, era 6-0, né, dessas chances. Eu acho que o Palmeiras hoje prestou um serviço ao Santos. Que ele encomendou a eliminação do Santos, e assim o Santos se preocupa com o que ele tem que se preocupar e não ser rebaixado. Porque fica nesse delírio, não, porque pode ser campeão. Aí pegou um time forte, já tomou uma pancada. E o Santos se preparou para jogar fechado, Gabriel no banco, o Neymar não joga no plástico e tal. Não adiantou nada. Uma coisa é você perder um jogo, até por 3-0, digamos assim, o Palmeiras criou uma chance, fez 1-0, o Santos equilibra o jogo, aí faz um segundo gol, depois o time... Não, foi um jogo inteiro praticamente. Antes do 1-0, o Santos até que teve chances. E depois também de tomar o primeiro gol, ele chegou a criar uma oportunidade. Mas assim, foi totalmente superado, né? Amplamente superado, foi uma massacre. O Palmeiras não teve pena. Importante porque no jogo de volta, na próxima semana, o Palmeiras pode colocar o time que ele quiser em campo, que já está classificado, né? Então ele pode poupar jogadores, pode pensar no brasileiro. Acho que foi a relevância dessa vitória para o Palmeiras no combo aí de jogos que ele tem que disputar, porque ele joga brasileiro, aí joga no meio de semana que vem Copa do Brasil, depois de novo brasileiro, e na outra semana já vai jogar contra a LDU em São Paulo pela Libertadores em data a definir, terça, quarta ou quinta-feira, a gente vai saber ainda. Né, Marcos André? Foi constrangedor para o Santos, porque é o que eu falo, esse Palmeiras, né, ele pegando o ritmo, eu acho um timaço, eu já falei isso, né? Eu já falei que em termos de nome, não coloca esse Palmeiras abaixo do Flamengo, tá? Cara, é só você ver aí os jogadores que tem. Flávio Lopes, melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. No momento é ele. Não tem jeito. Eu acabei de falar aqui, 31 participações em gols em 41 jogos. Aí tem Maurício jogando muita bola. Aí tem Andreas Pereira, que também tem números impressionantes. São 4 gols e 12 assistências, tá? Em 44 jogos. Ele é o jogador que tem aí mais assistências, né? Nesse Palmeiras. É um jogador que também vem crescendo de novo. Tem Marlon Freitas. Hoje, por sinal, o Giai jogou muita bola, hein? Ele que é criticado pra caramba. Perdeu um gol feito, tudo bem. Mas jogou muita bola. O John Arias, mano, eu não sei se você percebeu a jogada que ele fez no gol que o Vitor Roque perde. É jogada de craque. É jogada de craque. Ele dá 2 dribles, um deles de costas, né? Eu acho que são 2 dribles da vaca. Cara, olha o timaço do Palmeiras que a gente tá falando. E hoje, como o Mauro disse, resolveu jogar. E jogou muito, Vampi. Parecia Palmeiras e, sei lá, um time da Série C, não vou falar nem nome para não desrespeitar algum time, mas foi muito ridículo. Não parecia que a gente estava vendo um clássico hoje no Nubank Park. Ninguém arrumou até agora. Eu tô vendo aí. Boa noite, Tico, Mauro, Bruno, boa noite a todos, né? Eu acho que, o Mauro falou pós-Copa, acho que foi a melhor partida do Palmeiras no ano, né? Palmeiras absoluto, né? O John Arias jogando aberto pelo lado direito, criou bastante. Não quis fazer um gol de placa, preferiu tocar pro Tigrinho, que para mim estava muito abaixo, quebrou a bola o Tigrinho. Perdeu 3 gols que um atacante como ele, pelo valor que veio, não pode perder, né? Uma partida muito boa de todos os atletas, né? No individual, no coletivo também. Só para mim o Vitor Roque abaixo, porque ele não pode perder um atacante desse, num jogo decisivo de mata-mata, ele não pode perder os gols que ele perdeu, né? O Maurício também perdeu um gol incrível, um Santos muito frágil, foi o terceiro jogo do ano entre Santos e Palmeiras, no sintético, e o Santos muito frágil. É aniversário do Palmeiras hoje, né? Dá os parabéns aí à agremiação. E parecia que o aniversário era de criança. O Palmeiras adulto foi para o aniversário de criança e deitou e rolou no Santos. Incrível, com uma zaga do Santos sendo bombardeada. O Brasão, para mim, falhou no primeiro gol. O gol do Flávio Lopes, que voltou da Copa, está ganhando ritmo, está vivendo um grande momento. Acredito até que ele não deslanchou bem antes pela própria comissão técnica do Palmeiras, que escalava ele, para mim, em posição errada. Né? Ele agora joga como segundo atacante, um meia livre à vontade, né? Criando jogada participativa, faz 2 gols. E o Palmeiras hoje não encaminhou, para mim já está encaminhada a classificação, não encaminhou com um chocolate, Errou. com um 6-7, porque
Porque a displicência de quem saiu na cara do gol, o Giai saiu na cara do gol, teve a cabeçada também de um Arias faz uma jogada perfeita, essa que você estava falando, e bota o Tigrinho na cara do gol, aí o Tigrinho pede, volta, o Flaco Lopes bota o Maurício também de novo na cara do gol, aí, quer dizer, foi um jogo muito fácil, né? E aí, para mim, já liquidou o confronto, né? Quando se cobra do Palmeiras, a gente aqui cobra, é uma melhor performance, um jogo bem jogado, foi o que fez hoje. Tem jogadores para isso, né? Jogadores importantes, jogadores a nível de seleção aí, muito foram para a Copa do Mundo, e fizeram uma partida impecável. E quanto ao Santos, meu irmão, que se cuide, né? Domingo tem o Corinthians em Itaquera, o Corinthians que não vem de 4 vitórias pelo Campeonato Brasileiro, vem de uma derrota diante do Curitiba, e vai querer, estádio lotado, vai querer fazer uma fumaça. E aí o Santos pode terminar no domingo na zona de rebaixamento, a depender dos resultados. É muito bizarro, porque foi o que disse o Vamp, né? A gente tá falando do Flaco Lopes num excelente momento. Agora, o Flaco Lopes me complementem aí se eu esquecer. Ele perdeu 2 gols inacreditáveis e as 2 assistências do Arias. Foi uma que o Arias cruza, né, lá da ponta direita no primeiro tempo, deixa ele de cara pro gol, ele chega meio que caindo, finalizando com a esquerda para fora. E a outra, que aí foi, para mim, foi displicência. Que o Arias chega, rola, deixa ele de cara com o gol, e ele quer dar um toquezinho a mais, ele quer fazer alguma brincadeirinha e perde o gol, né? A fase do Vitor Roque é muito ruim. Muito ruim. Só que hoje não precisou muito, né? E é o que você falou, né, Mauro? É um placar muito bom pro Palmeiras, porque o Palmeiras sabe que os principais objetivos do ano são... O que foi, Vamp? Não, eu tô falando que é isso mesmo. Fase muito ruim do Vitor Roque. Não, sim. E aí a gente está falando desse Palmeiras que agora pode poupar na Copa do Brasil, né? O Palmeiras pode ir para jogar contra o Santos lá na Vila Belmiro com um time da base, inclusive, com esse 3-0. E aí possibilita focar nas competições mais importantes, que é líder com 6 pontos de vantagem no Brasileiro e na Libertadores, né, Mauro? Qual o peso dessa vitória também para a confiança do Palmeiras? Porque chegou um momento que o Palmeiras deixou o Flamengo aproximar, aí a torcida começou a pressionar, e agora o Palmeiras retoma a liderança com 6 pontos, e essa vitória contra o Santos tem um peso de confiança para esse Palmeiras, Mauro? Eu acho que, assim, esse resultado, evidentemente, dá tranquilidade para o Palmeiras, dá uma condição para o Palmeiras poder jogar com, não digo com uma base, mas jogar com um time cheio de reservas, poupar os jogadores mais necessários no meio de semana e seguir. Como foi Fortaleza, né? Exato. Aliás, o Palmeiras ele teve uma Copa do Brasil muito tranquila. Ele pegou Jacuipense, né? Fortaleza, os dois venderam o mando e agora pega o Santos morto no segundo jogo. Hoje, por obra do próprio Palmeiras. Mas um dos piores times da Série A, o Santos, né? Brigando contra rebaixamento. É só o seguinte, como sempre, ser muito empolgado. É um jogo. Lá, né? O Palmeiras vem jogando mal. Hoje fez um grande jogo. Outro dia o Flamengo meteu 5 no Mirassol também. Que é outro time da zona do rebaixamento. O Santos não está lá, mas já saiu, já entrou, fica toda hora ali. Acho que é uma grande vitória, mas contra o adversário muito fraco hoje o Santos. O Palmeiras fez o jogo ficar fácil, venceu. Só que os desafios que virão são, evidentemente, mais complexos, né? Pelo brasileiro e até pela Copa do Brasil, imagina, dependendo de quem ele for enfrentar daqui para frente. Eu acho que hoje, no recorte do jogo de hoje, foi a melhor partida do Palmeiras depois da Copa do Mundo, isso sem dúvida alguma. Eu me empolgo mesmo, né? E aí, inclusive, eu vendo o jogo aqui, eu falava, caraca, é um massacre. É um massacre. Agora, a pergunta que eu te faço, Bruno, realmente, eu fiquei eufórico vendo o Palmeiras, porque eu achei um atropelo. Eu achei que o Palmeiras jogou muito. Agora, também tem o lado do Santos humilhante, né, Bruno? É assim, é de dar pena. Foi de dar pena. O torcedor do Santos hoje, ele viu o time dele num clássico se comportar como o Ibis. E foi mesmo. O jogo do Santos hoje foi... Falando do lado do Santos, né? O torcedor do Palmeiras... não estou zero menosprezo a vitória do Palmeiras, que foi sensacional, mas todo mundo aqui falou do Palmeiras, mas falar um pouco do lado do Santos realmente foi uma coisa humilhante, né? Foi uma coisa muito feia. Todo mundo sabe que o time do Palmeiras é melhor que o do Santos, mas você pode pelo menos competir.
Bom, o Cerro Porteño competiu contra o Palmeiras. O Cerro Porteño, todo mundo sabe que é pior que o Palmeiras. E deu trabalho, empatou aqui, perdeu de 1-0 lá no Paraguai. Na fase de grupos, o Cerro Porteño não perdeu para o Palmeiras. Empatou um jogo e ganhou o outro. Outros times do campeonato. O próprio Fortaleza foi eliminado, mas ganhou o jogo, né? Ganhou. Jogo em campo neutro, em Cuiabá. Na Série B. Então, assim, você pode competir. O normal é o Palmeiras ganhar do Santos e passar de fase. Mas hoje, o 3-0 ficou muito barato. Era jogo realmente para 6, 7-0. Isso não é exagero. Palmeiras, quem não viu o jogo, é o que vocês falaram aqui. O Palmeiras perdeu gols feitos. Foi realmente de dar pena. Agora, tem um lado também, né, Vamp? Pro Santos. A gente falou que pro Palmeiras é bom, porque o Palmeiras pode ir com o time misto, tranquilo, já tá classificado. Pro Santos também passa a ter um lado positivo, né, Vamp? Que desiste da Copa do Brasil. Foi humilhado, o torcedor tá puto. Tem um amigo meu santista aqui, o Saúva, é lá de Santos, e ele me mandou o retrato do torcedor do Santos agora. Coisa feia o meu Santos. Chegamos à mediocridade de achar 3-0 bom placar. O que fizeram com o Santos? É isso. Realmente, cara. Foi ridículo. Agora, pelo menos com isso, o Santos pode esquecer a Copa do Brasil e focar em não passar uma vergonha ainda maior entrando na zona do rebaixamento, Vamp, porque eu achei inacreditável, cara, até a postura do Santos, não soube nem fazer uma retranca. Qualquer ataque do Palmeiras levava perigo. E outra, Vamp, o que falar do Flaco Lopes, hein? Meu Deus do céu. O cara tem 31 participações em gols em 41 jogos e tá jogando muito. Só de pensar, Vamp, que lá atrás a gente dizia, será que esse cara vai jogar? Palmeiras contratou e ele não rende. Irmão, acabou virando o cara do time. É o principal jogador hoje, né? Tá jogando muito mesmo. Eu até falei que quando ele veio no Lanús, eu acho que ele jogava na posição errada. Comissão técnica viu ele jogando. Ele é utilizado mais como um 9, hoje ele joga como um meia, né? Entra na área, participa junto com outro atacante. Por isso que hoje ele tá valendo 50 milhões de euros, né? Há sondagens de clubes europeus, acho que o Atlético de Madrid, ele foi comprado aí por 10, 11 milhões e fez por merecer, jogou a Copa do Mundo, né, provavelmente vai estar sendo convocado para a seleção da Argentina nos próximos jogos. Tá solto, tá bem leve no Palmeiras, e hoje é aniversário do Palmeiras, ele deitou e rolou, foi o dono da festa, né? O John Arias também jogou muito bem pelo lado que ele gosta, do lado direito, fez uma jogada incrível, jogada que o Edmundo fez no Mundial de Clubes lá no Maracanã, diante do Manchester United, mas com uma qualidade melhor, porque tinha o Veríssimo na cobertura, ele dá uma meia-lua e não foi egoísta, tocou pro Tigrinho, o Tigrinho vem chutar de primeira, tenta dominar, domina tudo errado, bate na bola mal. Quer dizer assim, é um cara que tem que tirar o chapéu, né? E foi uma grande atuação no individual, no próprio coletivo. Hoje o Santos foi uma presa na noite de hoje, muito fácil pro Palmeiras. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês do Canelada, aí com o Pilhado, o Mauro, o Vampeta e o Bruno, todos se rendendo à grande partida que o Palmeiras fez nessa noite de quarta-feira. O mais legal é ver, né, principalmente aí o Vampeta, o Mauro, tendo que se render, porque o Palmeiras fez, se não foi o melhor, um dos melhores jogos da temporada. Primeiro tempo ali, começo ainda ficou meio embaçado, estava meio complicado ali no meio de campo, mas o Palmeiras começou a se encaixar e quando encaixou de vez, cara, já era. E eles deram muita sorte. O Vitor Roque ainda está reconquistando a confiança, ainda está nesse processo de recondicionamento físico, porque você vê ele dando um pique, não está com aquela mesma disposição ainda do ano passado. Que lembra que ele estava sem confiança quando chegou, demorou um pouquinho, mas engrenou. E a questão do Vitor Roque, ele tá muito tempo sem jogar, né, cara? Porque ele se machucou lá no Paulistão, cara. Foi a torção, aí ficou fora, recuperando, aí depois foi jogar contra a Jacuipense, eu acho, né? Foi que o cara deu uma entrada criminosa nele, que ele teve que fazer cirurgia no tornozelo, ficou mais tempo fora ainda. E aí, cara, se você for somar, tem bastante tempo sem jogar e precisa reconquistar a confiança ali naquele tornozelo.
mas a gente acredita que daqui para o final da temporada ele vai se aprumar, cara, porque a gente sabe da qualidade dele. Porque que ele, no primeiro tempo, cara, bola de centroavante, aquela chapada de, pô, e aquele gol que ele perdeu, que o John Arias, que jogada linda, cara. Estragou a jogada, vamos falar a verdade, né? John Arias tinha que ter chutado no gol, cara. Ele não quis ser fominha, passou pro Vitor Roque, sabendo que ele precisa de confiança. Vitor Roque era para ter chutado direto, cara. Ele quis dominar, ajeitar, o negócio desandou. O Giai, vamos dar um refresco para ele, jogou muito bem. Não tem esse costume de chegar para finalizar, mas desencantou, né? Deu a primeira assistência, graças a Deus. Deu a primeira assistência aqui pelo Verdão. E o Maurício, né, cara? Eu acho que de todos aí, dos gols perdidos, eu fiquei mais surpreso com o Maurício. Tá vindo numa fase muito boa, fazendo gol direto. E perdeu aquele gol cara a cara. Mas, jogo que poderia ser 6, 7, ficou no 3-0. Mas a grande mídia, eu acho que todo mundo entende que o Palmeiras é muito mais forte do que o Santos. E não dá para o Santos reverter essa situação lá na Vila. O Palmeiras vai mesclar? Mesclar tudo bem. Igual o pessoal, é treco sub-20. Então, não é assim, cara. Não é assim. Não pode menosprezar também demais. Mesclar, botar garoto com o pessoal mais experiente, deve acontecer com os titulares no banco. Igual ele fez com o Fortaleza. O negócio começar a complicar, ele bota os titulares, né? Assim como ele fez com o Fortaleza. A gente acabou perdendo, mas o jogo no segundo tempo se equilibrou mais e tal. Mas eu, sinceramente, eu acho que o Fortaleza deu mais trabalho do que o Santos vai dar em casa. Sinceramente. Mas então, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, da análise aí dessa grande vitória do nosso Verdão, e deixou aí a classificação muito encaminhada. Você acompanhou Mauro, que é um anti-declarado do Palmeiras, Vampeta, Pilhado, que é um flamenguista declarado, mas quando tem que elogiar, ele elogia, se rendendo ao nosso Verdão com essa grande vitória do nosso palestra. Então, deixa nos comentários a sua opinião, o que você achou sobre tudo que eles falaram. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscrevam, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias, e deixe o seu like se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, porque quando você deixa o like, quando você hypa o vídeo, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal do nosso Palmeiras. Então eles entregam muito mais nos nossos vídeos e no nosso canal para toda a nossa torcida alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.